Meu boa noite a quem está entrando aqui no nosso Talks, Jurandir, Matheus, César, nosso convidado especial Ivan Correia, que já pediu aqui para participar. E já estou liberando o acesso de Ivan aqui. Meu sócio, Ferdinando também. Fala, Ivan. Oi, Daniel, tudo bem, doutor? Tudo bem, irmão? Tudo, querido. Obrigado pelo convite. Que é Poxa, isso, que cara. Me prazer. escutas? Perfeitamente, e você me ouve? Bem, bem demais. A luz tá boa? Tá, pra mim tá tudo ok aqui. Só a gente que não é muito bonito, mas o resto a gente Não. tira de letra. E meu cabelo aqui agora? Tô com mais do que da outra vez, né? Botando pra frente agora. Eu queria, Ivan, começar aqui pontualmente às 7h30. Olha aí, Jurandir Da... falando com a gente. Pessoal, obrigado. Pois Desculpa, é. Daniel, te Não, interromper. é pra gente Gente, começar mesmo e dar os é olás o aí da seguinte, noite. eu uso óculos que eu sou míope, então alguns comentários eu não vou conseguir ler, mas sintam-se abraçados por mim, viu? Recebam já o meu abraço e voltando à minha fala inicial, agradecer ao Sava, a pessoa do Dr. Daniel e de todos os sócios. Muitíssimo obrigado pelo convite. Eu preciso começar cumprimentando vocês, parabenizando pelo marketing de conteúdo brilhante que vocês têm feito e pelo convite de eu participei do primeiro, né? Estar com vocês no primeiro e agora no 10º. E aí eu estou muito feliz. Ivan, nós é que agradecemos essa participação Obrigado. qualificada sua aqui no nosso Talks. Você que é, como eu já disse, uma pessoa que tem conhecimentos vastos em diversas áreas e essa é uma característica do novo profissional, do novo empresário, desse amanhã que já é hoje, né? De você conseguir ter uma visão ampla, né? Uma visão estratégica. A gente, Obrigado. dentro da visão ali estratégica, é como se a gente estivesse fora do globo, né? Olhando o mundo como É, aquela famosa imagem do astronauta olhando o planeta Terra, né? E é isso que a gente tem que tentar fazer nesse momento. E perfeito. a ideia desse Talks, como você disse, você está na 10ª edição, nós estamos fazendo semanalmente nesse período de pandemia. A ideia é É, que depois ele se torne quinzenal. Você vai ser entrevistado frequente daqui, então vá se obrigado. acostumando às próximas edições. Claro. E essa ideia desse talk, pessoal, surgiu de uma conversa indignada minha com o Ivan dentro do seio de um grupo que Ivan coordena, chamado Eixo Empresarial, não só nossa, mas de diversos empresários, assim como nós dois, como nossas Uhum. organizações. E isso levou para uma conversa privada e essa indignação sobre os efeitos do isolamento prolongado na economia, para onde nós vamos, né? Ivan também É. produzindo um marketing de conteúdo aí muito Consistente, né? eficiente, consistente, né, Ivan? É, E assim, o Brasil precisa dos empresários, não tem outra força, não tem outra fonte de renda sem ser as empresas. Não é só o Brasil, é o mundo que precisa das empresas. O Estado não consegue manter, não tem verba, não tem capital. Vai arrecadar como, Daniel? Sem o pois é, empresário, como vai entrar o dinheiro no como país vai sem ter ser através de um? imposto? Como vai se Não, arrecadar imposto sem circular bens e aí serviços, né? pois é, aí você diz, não, mas pode vender alguma indústria, ou isso é eventual, estou falando de mensal, de algo que seja constante, não uma transição perene, longe, não. É o empresário que faz o Brasil rodar e nós precisamos de prestarmos reverência, no sentido mais brilhante da palavra, de respeito à classe empresarial que enfrenta esse dia a dia e faz a máquina girar. Quando eu vejo um empresário, eu aperto a mão, eu abraço, eu olho com um sorriso, sabe? Eu parabenizo aquela pessoa por gerar tanta empregabilidade, por fazer a gente avançar. Nós precisamos dessa reverência ao mercado empresarial. Nós lamentamos vou arredondar aqui, as 20 mil mortes de pessoas físicas no Brasil, isso é triste, e lamentamos as 600 mil pessoas jurídicas que faleceram. Nós estamos com o Brasil com 620 mil mortes, das quais 20 mil pessoas físicas e 600 mil pessoas jurídicas. Nós É, estamos lidando com 620 mil mortes de pessoas. Não é verdade, Daniel? é A verdade, empresa Ivan. é uma pessoa jurídica, assim como nós somos pessoas físicas. Mas nós temos um ataque aí brutal à economia e à saúde que precisa de maneiras múltiplas essa condução do processo para que chegue à solução
e eu humildemente gostaria de contribuir com algumas ideias. Por isso que eu agradeci o seu convite, o segundo convite, e a pauta super sedutora para a gente falar de todo esse processo. É verdade, Ivan. E eu queria logo começar pontuando aqui que nem Ivan, nem o Sava, representado aqui na minha pessoa, é contra as medidas sanitárias ou absolutamente contra foi contra o isolamento social ou é contra o isolamento social como uma das ferramentas de gestão dessa crise de saúde. Mas o que nos levou a esse tópico é justamente essa indignação de não ver nenhuma outra espécie de atitude do empresário, do poder público em favor dos empresários e das próprias pessoas físicas. A gente não vê uma gestão, um gerenciamento, a gente não vê uma comunicação eficaz, nós não vemos medidas urgentes que tragam maior assertividade. A gente não vê o poder público olhar para a visão do empresário. A gente não vê um futuro certo. Então eu estou dando aqui um spoiler para que vocês que estão acompanhando nossos talks tenha bem consciência do que eu e Ivan vamos bater esse papo aqui hoje. Né? Eu queria também, como eu disse, frisar que a saúde e a vida ainda são os maiores bens, né, Ivan? De todos nós. Então, o nosso patrimônio, a nossa riqueza, né? É o nosso patrimônio. É o primeiro bem que nós temos, né? Senão a gente não desenvolve os outros. Então, só frisar para quem não entra agora e nos assiste que a ideia aqui não é fazer críticas à preservação da saúde e à preservação da vida, né? Mas sim, eu e Ivan somos humanistas, mas também somos pessoas que acreditamos no Brasil, somos empresários e que precisamos trazer esse papo para cá, para a gente compartilhar mais ideias. Ivan, se a crise fosse só na saúde, desculpa, doutor Daniel, Não. Se a crise fosse só na saúde, a gente ia falar de economia, porque realmente era uma crise sanitária ali, focada na saúde e tal. Como a gente está vivendo um momento humanitário, que une saúde e economia, aí precisamos abordar ambos, né? E um não elimina o outro. Minha preocupação com a saúde não pode fazer com que eu dê as costas à economia, assim como a preocupação que temos com a economia não pode ignorar a saúde. Precisa os dois andarem juntos. A crise é humanitária. É saúde e economia. Temos que tratar os dois e com urgência. Parabéns pela sua fala de abertura. Eu me sinto órfão, assim como você se sente. Nós não temos a quem recorrer. Se eu, você e os colegas que estão nos ouvindo agora e assistindo na live, nós não temos a quem a gente recorrer. Você não consegue lembrar, com todo respeito, nenhum vereador, nenhum deputado, ninguém que você possa dar um telefonema agora e te represente para agilizar alguma ação. Nenhum. Então, está na hora dessa nossa união e a gente focar para avançar em prol da sociedade, que aí é Aristóteles que fala muito bem sobre isso, que os agentes públicos são feitos para trazer felicidade às pessoas. E eu vou por aí aristotélica de focar nas pessoas que a gente vê feliz, em harmonia e assim avançarmos. É verdade, Ivan. Eu queria só dar alguns números aqui introdutórios. Você já nos trouxe um dado de 620 mil mortes de pessoas físicas e pessoas jurídicas, mas como o tema também é economia, eu tive a curiosidade de pesquisar alguns dados aqui e já vou introduzir o tema e passar a bola para ti. Que o novo balanço que o governo fez e que a FGV, CNI, enfim, os organismos que conglobam ali o mercado empresarial como um todo, a indústria, apontam que essa pandemia do coronavírus vai custar ao governo algo em torno de 350 bilhões de reais em 2020. A gente está falando de 350 bi. Isso é expectativa, né? A expectativa. Alguns outros dados, Ivan, também me chamam a atenção aqui. Como eu disse, estou só introduzindo para a gente entrar no tema. Que essa crise causada pela pandemia vai gerar cerca de 30 milhões, vai levar cerca de 30 milhões de latino-americanos à pobreza. Tá? Outro dado que me chama a atenção aqui é que a Fundação Getúlio Vargas estima que a taxa de desemprego saia dos 13%, 12% onde nós estamos para chegar a 18%, 19%. Isso significa praticamente 20 milhões de brasileiros, isso de empregos formais, sem ter do que viver. Né? Morte de 600 mil empresas, como você falou. A expectativa do PIB é que ele caia aí mais ou menos uns 5%, e talvez desde 1901, essa é a pior
retração da história da economia desse país. Então, Ivan, diante desse cenário, né, não estamos aqui querendo plantar o caos, mas sim espalhar verdades, né, espalhar que a população e a sociedade civil organizada tenha a real dimensão do que está acontecendo. E aí, dentro dessa introdução, Ivan, qual a importância da gestão e do gerenciamento em meio a essa crise toda que nós estamos vivendo? Daniel, a gente fica perplexo com tantos números, e a forma mais fácil de você perceber os desempenhos é através desses algoritmos todos, né? 12 milhões de desempregados, que vai a 20 milhões, taxa de desemprego vai aumentar mais na formalidade, empresas mais vão fechar. A grande questão é que as medidas elas precisam ser tomadas de maneira urgente. Quando nós estamos diante de crise e de dificuldade, há alguns passos que nós devemos tomar. Um desses passos, eu diria 4 ou 5 passos, medidas urgentes. Precisa avaliar o que está sendo acontecido e de maneira, para ontem, precisa montar essa equipe de contingenciamento e cair em campo e trazer as estratégias. Todas as classes estão sendo muito afetadas com tudo isso. Me preocupa muito o pequeno empresário e as pessoas que vivem em comunidades que estão totalmente desassistidas. Se você pensar aí em teste para essa população, em acesso a medicamentos e outras questões mais relevantes de natureza social, essas pessoas mais humildes, elas estão muito sofridas. E aí onde entra a OMS, que é interessante. Só falam da OMS quando é uma orientação da Organização Mundial de Saúde, quando é orientação para eventuais lockdowns ou fazer isolamentos. Mas não citam a mesma OMS quando ela é enfática, através do Dr. Tedros, de que países subdesenvolvidos, que é o caso do Brasil e demais outros, não é aconselhável fazer isolamento, porque vai gerar uma série de centenas de outros problemas. Lembre-se, quando o ministro Mandetta, lá em 15 de março, eu lembro perfeitamente, falou para a gente, para o país inteiro, precisamos parar 15 dias para a gente poder estruturar o sistema público de saúde para evitar um colapso, porque vai ter muito mais gente doente e a gente não vai conseguir atender. E a segunda quinzena, nós vamos trabalhar o achatamento da curva, que é diminuindo a contaminação da doença, que com 14 dias era o nosso organismo, os nossos anticorpos trabalham, a gente fica imune. Então, um período de 14, 15 dias, que é a quarentena, e não 40 dias, como alguns acham, a quarentena são 14 dias, ou seja, essa segunda quinzena seria para a gente conter o contágio da doença, que a ciência concorda e a classe médica concorda. Ótimo. Então, em 30 dias, Daniel, era um prazo, um período razoável, dito pelo ministro da Saúde, para a gente avançar e resolver todos esses problemas. O que é que acontece hoje, depois dessas 10, 12 semanas? Nada. A gente continua vendo as pessoas batendo a cabeça, os números piorando, a dificuldade aumentando, a comunidade mais carente, super humilde, super desassistida em todos os sentidos. Então você veja como a crise ela é muito séria, muito grave, e não pode continuar dessa maneira. Ela precisa ser tomada medidas urgentes. E quando a gente fala em flexibilização e relaxamento de medidas de isolamento, é porque elas estão previstas na própria Organização Mundial de Saúde. O vírus ele precisa circular. As pessoas de risco, elas são cometidas, gravemente cometidas, mas vamos lembrar que cada caso precisa ser examinado na sua maneira particular. Muitos de mais de 100 anos na Itália, com 104 anos, inclusive, foi o recorde, conseguiu sobreviver a essa doença. 85% da população que pega torna-se assintomática. Então, nós temos vários dados que precisam ser analisados e trabalhados caso a caso, sem generalizar. Falei do trabalho de Mandetta, também deixo aqui o registro para o que o Dr. Nelson Tais poderia contribuir conosco. Infelizmente, só ficou um mês no cargo, que é outra coisa grave também, a falta de gestão. Nós, no meio dessa pandemia, em um mês, vamos para o terceiro ministro da Saúde. Está errado, gente. Isso precisa ser resolvido para ontem também. Aí volta a minha resposta à sua pergunta. Em cenários de crise, o que fazer, Ivan? Cenários de crise, um dos passos que precisamos tomar são medidas urgentes. Medidas que urgem necessidade, que eu preciso correr para acelerar, para buscar a solução. E o Brasil já vai semana que vem para o final de maio, já estaremos em junho. E desde março nós estamos nos arrastando numa verdadeira descompromisso de muitas pessoas, tanto gestores quanto a comunidade, sem fazer um isolamento que de fato seja eficiente.
Inclusive, Daniel, a minha resposta está longa, você já quer que eu Não. Pode seguir, Ivan. Pode seguir. Pronto, só para concluir. De onde eu moro aqui, eu consigo visualizar duas principais avenidas de João Pessoa. E os primeiros, eu moro só. Então, eu consegui fazer esse isolamento os primeiros 15 dias, ou até mesmo os primeiros 30 dias, 100% em casa. Me virando aqui em casa, sem ver meus parentes, sem ter contato com ninguém. E os primeiros 15 dias, eu consegui perceber uma adesão muito relevante da sociedade. E aí, um ponto positivo para a Prefeitura de João Pessoa, que foi a suspensão da circulação dos ônibus. Ótimo! Deixou de circular os ônibus durante 15 dias, diminuiu bastante o contágio entre essas pessoas, pronto. Mas a segunda quinzena em diante, a gente começa a perceber uma movimentação maior nessas ruas. Ou seja, já está irrelevante, já está fugindo a lógica o isolamento. Não tem como uma adesão nossa durar tanto tempo por vários fatores, inclusive fatores psicológicos, de ansiedade e demais problemas. Você viu o aumento da venda de Rivotril no Brasil, que cresceu também? Você viu problemas psicológicos, problemas de crianças ficando vulneráveis? Enfim, gente, são muitos fatores. Eu acredito também, Ivan, que o isolamento sem perspectiva, ele gera esse efeito contrário, sabe, nas pessoas. A angústia, as pessoas gera uma angústia, as pessoas começam a se sentir enganadas, né? As pessoas começam a não ter... A gente trabalha, o ser humano é movido à esperança e a certa previsibilidade. Quando de 15 em 15 dias você não vê gerenciamento algum, e o tempo inteiro vê o poder público só adiando um problema a fim de não expor a sua letargia, não expor a sua inércia, isso gera uma revolta que as pessoas começam a querer ir para a rua. Então, inclusive, o 30º dia, né, foi o que nos causou mais revolta. Quando passamos 15, a gente aguentou. Quando prorrogou mais 15, nós já estávamos na expectativa do eventual relaxamento. Mas não, aí prorrogou, e aí começou as brigas políticas, e as discussões, e os embates, e os desgastes, e a inabilidade de liderança, e tantos outros fatores, assim como o planejamento e plano de retomada de volta, que a gente está tudo perdido, e nós não podemos nem nos manifestar, doutor Daniel. Há o decreto que proíbe a gente, o nosso direito de ir e vir, e se tiver, aqui é um aviso para toda a Paraíba, os amigos que querem fazer manifestações à rua, não façam, você corre risco de pagar uma multa de R$10.000 ao dia e corre risco também de ir à cadeia através do Código Penal, com essa punição aí que eu prefiro não comentar. Ivan, assim, de fato, como eu disse, o poder público não está tendo uma gestão de crise, né? E isso aí eu falo nos 3 níveis federativos, né? Municípios, estados e a União. Qual o prejuízo dessa falta de comunicação eficaz? A gente sabe que o prejuízo, assim, embora a gente tenha uma ideia do prejuízo e ele ser um pouco óbvio, mas o que é que você enxerga além, Ivan, nessa sua visão estratégica, dessa falta de comunicação eficaz? Esse desalinhamento todo, essa falta de comunicação toda, os prejuízos são os mais graves possíveis e eles, como eu falei, precisam ser resolvidos como? De maneira urgente, lembra? E quando nós estamos diante de crises, aí sim precisamos seguir 3 passos para que essa crise diminua um pouco mais a nossa mente. O primeiro é um pedido de desculpas. Esse simples me perdoe, desculpa, eu errei. No momento ele é relevante, ele é essencial. Veja o caso de Brumadinho, aquele desastre horrível que a gente ficou preocupado durante alguns dias. Mas como a Vale pediu desculpa, lançou várias mensagens se desculpando, começou a aliviar da nossa mente e a gente percebeu que foi um problema que foi grave, mas ele aconteceu de maneira espontânea por um erro de cálculo, enfim, alguma coisa desse tipo. Mas quando a gente está diante de crises, a gente espera um perdão e uma desculpa, ou quer seja no modo corporativo ou na vida privada. E isso não está acontecendo. As autoridades estão errando, estão insistindo no erro, e o conselho que a gente que trabalha com reputação e com assessoria de imprensa e com construção de imagem, a primeira medida é um pedido de desculpas. O segundo ponto que tem que ser feito mediante crises é um plano de ação de como vai sair desse buraco, de como vai sair dessa problemática toda, que nós também não temos.
As autoridades, elas erram e não se desculpam para poder mostrar um posicionamento diferente, nem nos apresentam um plano. Continua aí a questão da crise e a falta de comunicação. E o terceiro momento, que esse eu vejo também muito grave, porque envolve sensibilidade, é a empatia. Está faltando empatia desses gestores para entender que as empresas estão quebrando, que precisam correr com isso, que as pessoas estão morrendo, que as comunidades não estão tendo assessoria. Ou seja, o gerenciamento de crise precisa desses três. Trabalhar o pedido de desculpas para poder demonstrar esse eventual arrependimento, apresentar um plano de ação que pode ser feito e, por último, essa empatia com as pessoas que morreram. Eu citei o exemplo de Brumadinho como gestão de crise. Eu, você e provavelmente a maioria das pessoas, a gente não está com a imagem mais ruim da empresa. Eu acho que você não tem, entende, Daniel? Respondendo honestamente. Não Talvez tem não, aquela né? imagem pesada do início do problema. Do problema. Por quê? Porque eles trabalharam esse tripé, Daniel. Eles pediram desculpas várias vezes, inclusive em reportagens, Jornal Nacional e matérias. Eles fizeram um plano de ação urgente para a cidade e eles tiveram empatia com as vítimas, patrocinando, dando a todas... Enfim, eu estou citando o exemplo de Brumadinho, mas eu poderia citar vários. Poderia citar, por exemplo, o presidente Clinton, que soube também sair muito bem de uma crise, quando há 20 anos ele envolveu-se com a estagiária no seu escritório, na presidência, e ele saiu da crise através com Mônica, que hoje mora em Londres e tal, mas ele conseguiu sair da crise na época porque ele seguiu esses 3 passos também. Ele pediu desculpas, ele apresentou um plano que não ia mentir mais para as pessoas, e gerou empatia, trabalhando na questão da fidelidade, outros fatores aí familiares, e uma atenção dos pais, enfim. É um contexto que eu trago como exemplo para o Brasil e para que a gente possa colocar no nosso dia a dia. Dentro dessas medidas urgentes, né, Ivan? A gente falou muito sobre isso. Nós não vimos o poder público, por exemplo, investir nas comunidades pobres, como você viu, onde moram às vezes 10, 15, 20 pessoas numa casa, né? Investir em educação sanitária para essas pessoas, né? Montar, por exemplo, nas quadras das escolas que estão sem utilidade, meio que hospitais de campanha, vamos dizer assim, para receber pessoas que estão com menos carga viral ou com menos sintomas do vírus, a fim de retirar aquela pessoa, por exemplo, de dentro daquele seio familiar e ela ser um ponto de contágio. A gente não viu o governo contratar assistentes sociais por excepcional interesse público, a fim de levar máscaras, botar a indústria alcooleira para produzir álcool incentivo, a indústria têxtil para produzir mais. A gente não vê nada. Nada, nem testes. A gente só vê a testes. televisão com número de mortes o tempo inteiro. E o número de mortes errado. Não é? Exato. Ontem foram registradas 1.071 mortes, mas falecimentos foram 240. Os outros 800 e pouco foi de dias anteriores, que o registro foi ontem. Mas ontem não morreu mais de 1.000 pessoas. Foram registrados certidões de óbitos de 1.000 pessoas, de 1.000 vidas que foram perdidas. Mas faleceram um pouco mais de 200. Né? Então, assim... dentre essas medidas todas, Ivan, a gente pode dividir elas aí nas urgências. Eu citei algumas aqui que me veio à mente. Perfeito. E a gente já tinha falado um pouco sobre isso, mas eu acho que a gente tem que dividir entre as medidas urgentes públicas e as medidas urgentes privadas, né? As medidas urgentes públicas, a gente está vendo que o governo, de fato, está dando incentivos. Ontem foi publicada uma lei que vai destinar mais de 15 bilhões de crédito para pequenos e médios empresários. Não vou entrar no mérito da legislação aqui, há deficiências, mas assim, a gente está vendo o governo federal, de certa forma, ainda tentando se mexer com alguma coisa, né? A gente já viu como hoje, eu não me lembro se foi o CRM ou se foi o CFM, já soltou também uma nota dizendo que só o isolamento social não serve, né? Ele falou, você pode até falar sobre isso também, investimento em equipamento de proteção, em melhorar a questão sanitária das empresas, enfim. Então, dentro dessas medidas urgentes, Ivan, eu já pincelei umas que eu penso. Quais é, na tua opinião, a que está faltando para a gente ajudar? Já que o poder público está fazendo o trabalho dele, nós que estamos vivenciando o problema na pele, não estamos sentados em proventos dos governantes, né? Enquanto servidores públicos ali ocupando de cargo de chefia, a gente está vivendo na pele, perdendo receita. Isso leva a gente a pensar, isso leva a gente a criar, ter criatividade e adaptabilidade. Quais são essas medidas que você nos provoca? Quais são essas medidas que você entende assim, que poderiam ser startadas? Eu acredito, Daniel, que
as comunidades, vou voltar a falar um pouquinho das comunidades, mas eu posso citar exemplos de modo geral. Essa questão de associação do vírus com uma gripe, que de fato há, tanto que 85% das pessoas que pegam vão ser assintomáticas, outras 15 vão ter reflexo de gripe. Então, é muito mais barato um kit gripal, que custa em torno de R$ 38,00, ser comprado em massa para essa comunidade dessa região. Eu peço perdão aqui às pessoas, eu sei que o termo apropriado não é favela, mas eu vou usar essa expressão só para ser um pouquinho mais didático. Coloquial, uma expressão coloquial. Coloquial, mas com todo respeito às comunidades, são nossos irmãos, a gente tem o mesmo carinho, o mesmo respeito e tudo. Mas as entradas das favelas, elas precisam ter a medição de febre, porque é um quesito determinante, acima de 35, 36 graus dessas pessoas, junto com esse kit gripal para nos primeiros dias já efetivar. Fala-se muito da cloroquina, mas há alguns protocolos, embora o governo federal parece que liberou há uma hora, estava lendo sobre isso, mas é o médico que tem que receitar. Tudo bem, é o paciente que vai decidir se vai ter que tomar ou não, mas não é o paciente que escolhe, é o médico que orienta se você precisa fazer isso ou não. Aí eu decido se eu tomo ou não. Não sou eu quem vou dizer que vou tomar cloroquina, eu vou receber do meu médico uma avaliação mediante meus sintomas, se o meu médico perceber, ele me receita e eu compro ou não. É diferente, era bom a gente deixar isso bem claro, porque estão misturando muito ciência com política, com tanta coisa, mas a gente não pode tirar o mérito do médico de fazer a prescrição e nos receitar. Por isso que eu estou falando de médicos nessas entradas das comunidades, das favelas, com os kits de gripe, para orientar a população nos primeiros sintomas. Tome logo, porque bombardeia o seu organismo, aumenta a sua imunidade, que um kit desse custa em torno de R$ 36, R$ 38,00. Perceba, Daniel, um leito de UTI para equipá-lo é R$ 180 mil. Para um paciente apenas com respirador. Você com R$ 180 mil, você compra quase 5 mil kits antigripais. Ou seja, com o mesmo 180 mil, eu atendo uma pessoa, que eu não sei nem se vai chegar, há vários hospitais de campanha em todo o Brasil que estão vazios, sem nenhum paciente, equiparam com várias UTIs, pagando milhões e milhões. Ou seja, eu tenho um leito de UTI que custa 180 mil, eu tenho um kit antigripal, vou arredondar para R$ 40,00, que eu compro 400, 500 kits com mesmo, 5 mil kits, 4 mil kits, para cuidar da população das mesmas pessoas. E essa, só dando um gancho aqui, mano, que você está falando, e essa ausência do poder público nessa questão de saúde preventiva está levando a população a automedicação horrível. Eu tenho 3 crianças pequenas e a gente procurou remédio, aquela ivectromicina, não lembro como é o nome técnico agora, para se tiver vermes, um médico né? que pode nos ajudar. É isso Para mesmo. vermes, e o pessoal está dizendo que ela melhora. Assim dá como um a azitromicina, choque não é? Não existe em farmácia Não. alguma. Porque as Pois pessoas estão tentando buscar soluções por si próprias, já que não conseguem ter uma resposta positiva do poder público que não seja mortes e isolamento. Pois é. Deixa-me só fazer uma observação. Estou vendo que o nosso colega aqui, Leonardo, já fez a correção. Isso, ivermectina, isso mesmo. E o amigo Emanuel. Emanuel, desculpa, eu não estou generalizando. Há hospitais cheios, Manaus está em colapso, há várias cidades assim, mas também há outras que foram montados, aguardando, os doentes não chegaram. Como a região do sul de Minas, pode dar uma pesquisada lá, a região do Aço, tem vários hospitais que estão vazios. São Paulo mesmo não está com seus leitos ocupados. O que eu quis dizer é que há um dinheiro desviado para comprar coisas que não são urgentes nesse momento, do que outras que poderiam ser protetivas. E outro colega antes fez uma menção de que Bruno Farias tem feito um trabalho em prol... Sim, ele tem feito, sim. Ele fez um pedido essa semana. Quando eu fiz referência que nós não temos uma pessoa que eu consiga imaginar... Essa ressalva de Bruno. Essa ressalva E eu até te mandei, acho, hoje isso. Mandou, obrigado. Foi até você que me comunicou, que eu achei importante. Então, gente, em primeiro lugar, não nos interpretem mal, nós estamos aqui com a melhor vontade possível, nós não temos interesse em fazer nenhuma acusação, nem sermos injustos. Agora, como nós estamos ao vivo, alguma palavra, alguma informação pode passar, mas depois você pode procurar a mim ou o Daniel no privado e a gente esclarece. Mas quando eu fiz referência a hospitais que estão com leitos disponíveis, é que muitos foram superfaturados e o dinheiro foi pago de maneira adiantada, sem tação, e aí casos em todo o Brasil. Veja, Daniel, o Rio de Janeiro pagou 59 milhões adiantado a um rapaz de 19 anos, com a promessa de que ele seria a empresa campeã da licitação,
Ele fugiu com dinheiro. Santa Catarina ganhou uma licitação, uma empresa para fazer covas, uma empresa que, na verdade, o seu CNPJ, a sua razão social, é de fazer calcinhas, de fazer roupa íntima feminina. Esse próprio auxílio de R$600, o governo deu vários itens que seriam pré-requisitos para ganhar os R$600, e muito mais gente se inscreveu que não estava nem dentro dessa perspectiva. Eu vou tentar, vai que eu ganho 600. Então, veja que povo nós temos, que mentalidade o Brasil tem. Enfim, é tudo isso aí que eu até peço perdão se às vezes eu estou alterando aqui a voz, eu estou meio que inconformado, revoltado, mas acho que é o reflexo de tanto tempo a gente... Enfim, né, a gente quer ajudar e quer contribuir da melhor maneira. Vamos à próxima pergunta. Vamos lá, Ivan, vamos lá. Eu acho que essas foram as medidas, algumas medidas urgentes, como a gente falou aqui, talvez para o setor público, né? Como a gente disse, um maior cuidado na prevenção, na investição no isolamento, enfim, procurar dar assistência às empresas e aos empregados, o que já vem sendo feito de certa forma. Mas na visão privada, né? Há algo a se fazer, na tua opinião? Olha, como medida urgente? Como medida urgente é tentar fazer um levantamento dos seus possíveis e principais clientes, procurar entrar em contato com instituições diferenciadas para tentar um eventual negócio. Agora, o que eu sei também é que as empresas já precisam procurar, em determinados segmentos, uma adaptação para esse novo mercado, que pode já ser feito agora. Os restaurantes, por exemplo, estão todos fechados. Provavelmente, a reabertura deles será com 50% de ocupação. Então, para que eu vou esperar reformar para 50% quando for possível abrir, se eu não posso fazer agora? Então, os amigos que possuem restaurantes, provavelmente 50% da ocupação vai ser permitida. Então, aproveite esse período para dar essa reformada, para ajustar o seu layout. Vai ter um rigor maior na parte de higienização, vai ter um rigor maior nos equipamentos de segurança. Não só máscaras, mas luvas também, uma utilização maior de álcool em gel. Então, nós estamos num período de planejamento e de preparo. A minha empresa é uma sala apenas, mas eu já comprei máscaras para dar de brinde ou presentear algum cliente que vier sem, que eu acho pouco provável, todo mundo tem a sua, mas eu tenho lá 15 ou 20 máscaras para dar mesmo. Comprei álcool gel, também na quantidade razoável, que está muito barato, é 10 ou 15 reais. Você compra com 100 reais, você compra 10 álcool gel. Então você já deixa lá, deixa no carro, presenteia alguém também. Então essas são as medidas que nós precisamos tomar agora e recebemos orientação dos poderes públicos de como agir. Ora, se a máscara já é uma barreira, já é um bloqueio, porque é através da minha gotícula que eu entro em contato e em áreas mucosas o vírus se manifesta. Então, se eu já estou de máscara e é uma eventual proteção, eu preciso que todas as atividades tenham máscara, tenham esse distanciamento, que são mais bloqueios para o vírus não circular. Veja, se há supermercados abertos, se há padarias abertas, se há tanto circulação em tantas áreas, por que não outras começarem a esse relaxamento e de maneira gradual irem se adaptando e irem fazendo as suas acomodações para as coisas funcionarem? Daniel, no último decreto foi liberado empresas de terceirização de serviço. Ou seja, é o funcionário que roda e circula, que vai em várias casas. Foi liberado também o pessoal de internet. Ou seja, nós temos segmentos que estão autorizados a funcionar, que vão poder circular, e outros que estão em restrição, mas sem motivo e sem argumentação. A academia, tudo bem, é um local que reúne várias pessoas, mas pode trabalhar com 30%. Pode fazer um afastamento das máscaras. O instrutor pode fazer essa limpeza. Que essa limpeza do álcool gel, ela não precisa ser também momentânea, cada 2 horas. Então, se eu faço aqui a limpeza do álcool gel, eu tenho aqui na sala da minha casa, eu tenho no carro, como eu falei, tenho no escritório, eu comprei vários. Então, eu a cada 2 horas faço a limpeza e isso é mais do que suficiente. Você veja, o próprio lavar de água e sabão já é suficiente também. A própria máscara já ajuda também. Nós aumentamos a nossa imunidade, já é um bloqueio também. Nós temos muito a fazer da nossa parte, que é um pré-requisito, que vai gerar um impacto imenso na vida das pessoas. Alguém pode me questionar, mas Ivan, o número de mortes está aumentando. O número não está aumentando.
nós temos uma projeção de 8% ao dia desse crescimento, que lá atrás começou em 20%. Então, o aumento, na verdade, de ontem para hoje, dessa curva, foi exatamente. Então, ela vem diminuindo. E os Estados Unidos, por exemplo, tem 80 mil mortes. A Disney já retomou. Aí você vai me perguntar de novo, mas Ivan, como é que pode? Tanta gente morrendo e retomada. Porque essa doença, ela exige uma análise específica de região para região. Eu não posso generalizar. E aí, Daniel, entra, eu peço até licença a você, se você discordar, é bem-vindo. Ou se concordar, é bom também. Quando o STF tira do poder presidencial para esta pandemia a força do decreto, perceba que há um lado positivo nisso aí. Por quê? Porque cada cidade precisa administrar como é que está a sua região para ali fazer um trabalho de isolamento seletivo. Se há um decreto que determina que tudo se abra, mas há cidades que têm um número maior de contágio, que está com essa morte crescente, eu não posso abrir as coisas aqui. Eu não posso generalizar o Brasil dessa doença. Eu preciso trabalhar de maneira específica cidade para cidade. Por exemplo, Campina Grande está com pouquíssimos casos e pouquíssimas mortes. O prefeito Romero Rodrigues já tem uma maneira de conduzir. Já é diferente de uma cidade como São Paulo, já é diferente como Brasília, completamente diferente como Fortaleza. Então, a gente precisa tratar de maneira específica, ver caso a caso, que foi isso que eu vi numa das últimas entrevistas do Dr. Nelson Taj. Um homem brilhante, inteligentíssimo. Eu fiquei triste com o Brasil mangando do jeito dele, tirando onda. Sabe uma coisa assim? O cara é um gênio. Ele é um gênio, gestor de hospitais. Ele é preparadíssimo. Ele é doutor em oncologia. Ele é referência internacional. Ele, antes de sair, foi essa entrevista que eu vi, uma das últimas que ele fez, ele deixou 4 planos para a gente seguir. E um desses 4 planos é que a análise precisa ser de cidade a cidade. Daniel, vai ter cidade que vai ter que fazer lockdown. Mas vai ter cidade que vai poder abrir tudo. Então... É verdade. O que eu... Pode terminar, Ivan. Pode terminar. Não, eu concluí. Não, o que eu queria só pontuar é que, de fato, a competência constitucional para legislar em situação de saúde sanitária, ela é concorrente entre a União, os estados e os municípios. Agora, o que eu não estou vendo, e aqui não é uma crítica local, mas, assim, de certa forma, nacional, é, primeiro, essa comunicação eficiente. A gente está num ano de política nesse país, que é a eleição, né? É um ano eleitoral, o que atrapalhou ainda mais essa questão da gestão de crise da pandemia. E a gente tem que entender também que essa comunicação entre os entes federativos, ela é essencial para que a coisa flua. Por exemplo, o STF disse que, de fato, municípios podem estabelecer regras distintas. E eu concordo com você que a análise local é interessante. Mas a gente está vendo, por exemplo, e agora vai uma crítica específica ao governo do estado da Paraíba, eu advogo para a empresa do ramo da construção civil, que vinham há um mês, a indústria da construção civil, totalmente preparada, totalmente blindada, com EPIs, com insumos, com todo tipo de proteção, e sem motivo, pelo menos, não foi divulgado. Algum do governo se tranca a indústria da construção civil. Então, o que passa a ideia, às vezes, para nós, pode até nem o poder público, fica o meu amigo procurador-geral do Estado, Fábio Andrade, e tantos outros que integram o governo, para se explicar. Mas a gente, que é a população que está longe da gestão de crise, a gente não entende. Qual foi o critério? Qual foi o critério? Né? Qual o critério? Daniel, exemplo, e a construção civil, eles são super rigorosos. Exato. Qual o critério do prefeito Luciano Cartaz, por exemplo, de impedir o funcionamento de escritórios de advocacia? Qual o escritório que aglomera pessoas? Queríamos nós, advogados, que os escritórios de arquitetura... Tá lotado, né? ...vivessem aglomerados de pessoas. Então, o que a gente nota é que a coisa vai andando muito ao sabor... Vai andando ao sabor do improviso, né, Ivan? Do achismo. Do amadorismo, não, eu do acho achismo, que, né? Eu acho. E é isso que por aí. preocupa, né? Eu concordo com você. Só fazendo um parênteses com a construção civil, trabalho com eles há 10 anos, e eles são muito rigorosos, eles são muito fiéis às determinações. As obras, todos trabalham com capacete, não só capacete, mas os EPIs, os equipamentos de proteção individual. Eles têm gerente de técnico de segurança nas obras, ou seja, eles são muito rigorosos.
Muito raro, a nossa Constituição ela é muito saudável. É muito raro um acidente de trabalho acontecer. Então, se ele já tem cuidado forte, determinante, gritante com a saúde dos funcionários, sobretudo agora que eles vão ter com a pandemia, só bastava um diálogo. E, inclusive, o nosso Sindicato da Construção Civil aqui, que é muito bem dirigido pelo Dr. José William Montenegro Leal, eles são muito unidos. Os nossos 200 e poucos construtores filiados ao Sinduscon, eles são muito unidos, eles são unidíssimos. Eles conseguem decidir tudo em convergência. Eles são exemplares. Eu observo isso desde 2008, quando o doutor Reinaldo foi o presidente, na época eu o conheci, Quintães, doutor José Reinaldo Jordão Quintães, brilhante empresário. Depois o doutor Fábio, da unidade de engenharia, depois o doutor João Barbosa de Lucena, agora voltou o doutor José William. Eles sempre tiveram excelentes presidentes e durante todo esse período, uma gestão muito elogiável. A Constituição Civil está sendo punida com essa medida autoritária, sem noção, sem lógica, desvirtuada completamente da realidade, do cotidiano, do pragmatismo deles. A Constituição Civil, mais do que ninguém, sabe usar e sabe atuar como medida de segurança. E pegando esse gancho, como eu te disse, o Supremo não deu uma carta branca, até porque nós estamos falando, sob o ponto de vista do direito, de decretos do poder público. Todo ato do poder público ele tem que ser fundamentado. Então, o Supremo, na decisão lá da ação direta de inconstitucionalidade, eu inclusive conversava isso hoje com o Vladimir Minar, a gente discutindo ideias sobre, esse assunto, a gente discutindo, trocando ideias de como ajudar nossos clientes, e eu dizendo a Vladimir que isso o Supremo decidiu, e ele concordando, que há de haver um documento sanitário das agências nacionais de vigilância sanitária ou de saúde, enfim, locais. Para dar embasamento à decisão, né? Para dar embasamento, não é o sabor do dia as decisões de restrição de setores de bens e serviços, setores econômicos. Então, a gente de fato olha que está havendo uma incongruência na escolha das atividades, a gente está vendo que não há um avanço nessa gestão de crise, Ivan. E assim, do ponto de vista privado... Não, pode terminar. Conclua para a gente ir para o privado. Só abrir um parêntese, que este era o momento da união de todos nós, do povo brasileiro com todos. Né? Nós estamos no momento... Essa era a oportunidade agora da gente estarmos unidos mais do que nunca. Não é agora hora de falar em Dória, presidente, ou criticar Bolsonaro, ou pedir impeachment. Meu Deus, não é a hora agora. Esse pessoal que está pedindo impeachment, eles estão completamente fora da realidade. Não é o momento. O momento agora é da gente buscar essa união. Alguém, de certa forma... Mas eu sei que não vai acontecer, porque está já no DNA deste governo. Mas era o ideal que não tivesse crises e essa conversa fosse uma conversa alinhada, como Portugal fez, como a Suécia fez, como a Alemanha fez, como a Nova Zelândia fez. Todos esses países reuniram os municípios, os condados, deram orientação e seguiram de maneira alinhada em prol da população. Mas nós vivemos hoje uma polarização política. Se você fizer uma crítica ao governo, você é esquerdista. Se você estiver na esquerda, você é criticado como um comunista. E que isso aí é tão irrelevante, Daniel. O que é que o partido vai influenciar no pensamento da pessoa, da ela que está agindo? Se a gente não conhece nem o estatuto desses partidos. Inclusive, o nosso presidente não tem nem partido. Olha aí como não tem importância. Ele nem partido tem. Ele foi eleito pelo PSL, que a gente desconhece, inclusive, a legislação do PSL. O que os 60 milhões de brasileiros fizeram foi entender que o projeto dele, anticorrupção, ser conservador, ser cristão, trazer uma agenda liberal, era interessante. 60 milhões de brasileiros escolheram ele para seguir. Se ele fizer um bom governo, ele continua. Se ele não fizer, a sociedade, através da democracia, faz a alternância de poder que é super saudável. Nós precisamos olhar as atitudes, não é a pessoa. Inclusive, o Brasil precisa de um planejamento, de um plano de governo, para quem a gente escolher executar e execute bem como um bom gestor. Sem brigas, sem discussão, sem estresse, sem ironia, sem piada. Não convém. A liturgia do cargo ela exige os bons modos, eles precisam ser utilizados por todos, sobretudo quem ocupa o grau máximo da nação. A gente não pode imaginar, por exemplo, ministros conversando com determinadas expressões, porque não convém, assim como um padre, um pastor. Há profissões em que exige esse discurso, essa fala bem feito, e a presidência da República exige isso
assim como governadores e prefeitos. Nós não podemos abrir mão dessa pauta. Então, o desalinhamento, ele não deveria existir agora. Nós deveríamos estar mais alinhados do que nunca. Você lembra como foi que eu falei dos 3 passos para que a crise fosse resolvida? Pedido de desculpas, apresentação de um planejamento de ação para conseguir resolver e empatia. E empatia. Os governos estão tendo essa oportunidade de fazer isso agora, de chegar e dizer, pessoal, nos perdoem. Desculpe, perdão pelo nosso governo. A gente tomou medidas erradas que estão trazendo caos, catástrofe, desastre de maneira dramática. Mas há aqui esse plano que nós vamos começar a desenvolver para tirar o Brasil dessa situação, a nossa região desse momento, e a gente conseguir avançar. Olha só, eu em 1 minuto consegui trazer calma e tranquilidade para quem está ouvindo. Pedi desculpa, demonstrei que vou ter um plano, gerei empatia e aí eu começo a avançar. E eu vou além, sabe? Eu acho que as instituições poderiam prestar mais serviços, as demais instituições públicas, assim como o próprio Ministério Público. O Ministério Público do Trabalho vem fazendo um serviço incansável, fiscalizando, tentando manter o mínimo de segurança para a classe trabalhadora. O Judiciário vem tentando funcionar mesmo com essas medidas de isolamento, através de, enfim, prática de atos processuais telepresenciais. A gente está vendo, de fato, um esforço assim, concentrado de cada um sem essa coordenação. Mas eu queria aqui fazer um apelo também ao próprio Ministério Público, e aí a nível de Brasil, que eles são legitimados para propor ação civil pública. Esses governadores, esses prefeitos, esses chefes do executivo, não estão, como a gente disse, tendo planejamento de crise algum, e é dever deles. É dever deles enquanto ocupantes do cargo. Então, que o Ministério Público federal, o Ministério Público estadual nesse país, possa atuar de fato de forma mais efetiva, não que eles estejam em letargia, mas atuar de forma mais efetiva em prol da sociedade civil. A gente está sangrando todo dia. A gente está angustiados. Angustiado e não tem de onde buscar transplante. E não sabe aonde buscar a transfusão de sangue. Um colega hoje disse que... Desculpa, Daniel, guarda aí sua pergunta que você vai dizer logo em seguida. Um colega hoje disse que talvez voltaremos em julho, outro fala em setembro. Aí alguém já diz, não, dia 31 acaba, em junho a gente volta. Olha só que comunidade, que sociedade perdida. Eu, como gestor, eu estaria envergonhadíssimo, sabe? Eu estaria arrasado. Porque essa cobrança a gente tem que fazer do líder. O líder, como o nome já diz, lidera, é o gestor, é o que traz as ideias, é o que arrasta através do exemplo. A gente tem que cobrar, sim, ao senhor Jair Messias Bolsonaro, ao senhor João Azevedo e ao senhor Luciano Cartacho. Precisamos cobrar com vigor. Eles são os nossos líderes, eles são os grandes responsáveis. Eles são os homens, como falam tanto, que têm a caneta, que possuem isso aí, para dar solução e resolver a vida da comunidade. Eles foram eleitos através do voto democrático, nós somos republicanos, vivemos nessa república e precisam representar a gente muito, 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 muito bem, através de atitudes. Nós não louvamos pessoas, louvamos as atitudes que elas fazem. O exemplo, a administração pública correta, para a gente tirar o chapéu, como a gente tira a Jonathan lá a primeira-ministra da Nova Zelândia, como tiramos a Merkel e tantos outros representantes, o presidente de Portugal, o primeiro-ministro da Inglaterra, ele adoeceu, foi à UTI, mas dentro lá do leito ele continua trabalhando, mandando tem que chamar a responsabilidade para si. Tem que chamar. E não num primeiro pronunciamento ser uma coisa ridícula, hilária, falando de uma TVzinha e de um determinado médico, perdendo tempo com coisa de criança de 5ª série. Acorda, presidente. Tem um país nas tuas costas. Tem o cargo mais alto da nação. Muda a sua postura. Avança dentro do conservadorismo, mas avança dentro das ideias mais exemplares e que a gente possa aplaudir com alegria e com o melhor exemplo possível. Não chama essa doença de gripezinha, nem ridiculariza essas coisas, não. Nem dá uma de médico e quer substituir a ciência, dizendo que tomem cloroquina, ou se não quiser, vão tomar guaraná, refrigerante. Que é isso, gente? Que tanta insensibilidade é essa? É verdade, Ivan. E aí eu vou fazer aquele registro que eu te mandei hoje. De fato, foi o único vereador que eu vi apresentar algo de concreto, foi Bruno Farias.
Parabéns a Não, Bruno. parabéns a Bruno, um cara que é egresso da advocacia, está licenciado em favor da Câmara Municipal de João Pessoa, mas de fato o Bruno foi o que apresentou uma cobrança formal, né? Pedindo que o Poder Legislativo Municipal cobre do prefeito, e eu acredito que a Assembleia Legislativa deve fazer o mesmo do governo do Estado, né? Pois A é. gente precisa desse plano de retomada, a gente precisa ter previsibilidade, né? Sem ela, eu não consigo ver futuro. E aí, eu queria que você falasse sobre futuro. A gente já está na reta final aqui do nosso talk. Passou muito E rápido, assim, hein? não é, cara? Até me Já deu exaltei, 50 desculpa, e poucos pessoal. minutos aqui. Pois É é. a Obrigado, verve, querido. é a verve da indignação. É isso mesmo. Faz parte, né? Faz parte. Ivan, e o futuro? Vamos lá, o futuro. O Eu sei futuro é que o é seguinte. difícil, mas É vamos difícil. tentar. O futuro a gente escreve hoje. Eu não tenho como ter um futuro sem pensar no hoje. É meio que uma fotografia. As imagens que eu vou ver de amanhã por diante são imagens que eu construí hoje. Do mesmo jeito, quando eu olho para questões do passado, elas foram construídas antes e refletem o meu presente. Então funciona dessa seguinte maneira. As atitudes que eu tive me mostram o presente que eu tenho. E o que eu faço hoje, eu vou vivenciar o amanhã. Então todos nós precisamos dessas medidas urgentes hoje para o nosso futuro ser melhor. Eu estava falando que os colegas de restaurantes precisam se adaptar à realidade para trabalhar em torno de 50%, ou não sei, ou 30%. As academias com certeza vai reduzir para 30% a quantidade de pessoas que podem estar no salão, ou seja, se eram 50 alunos, só vão poder ter 15. Então essas adaptações eu preciso fazer hoje para meu futuro mudar amanhã. A compra de máscaras e de demais itens de higienização, como o próprio sabonete, e cuidados que a gente precisa Tentar ter. até pulverizar os fornecedores, né, Ivan? Para você não ficar desabastecido no momento que você retomar o mínimo de venda que seja. Pois é, tem que ter estoque, né, digamos assim, né, ter planejamento. De modo que nós precisamos construir o futuro hoje. Essa crise toda, ela tem data para acabar, ela não vai durar a vida toda. A vacina deve vir aí nos próximos dias, há um empenho mundial acelerando para que seja resolvida o quanto antes. Os governos têm chegado com recurso, né, com dinheiro, não é tão suficiente, não é o que resolve, mas é uma primeira medida, um primeiro estágio. Há um adiamento aí de bancos, de pessoas que tinham financiamento, talvez medidas ainda muito paliativas, muito tímidas, que nenhuma destas ganharam minha simpatia, mas vamos avançar. No nosso grupo do Eixo lá, nós temos 89 empresários. Eu construí, inclusive vou te apresentar para a gente fazer a revisão juntos, no máximo até a próxima segunda-feira, de uma carta de intenções, de um protocolo de intenções, para que a gente possa apresentar aos nossos representantes. As autoridades públicas. As autoridades públicas, e que, de certa forma, a gente possa seguir essas observações dentro daquela base, A nossa Constituição é o nosso guarda-chuva, né, Daniel? Isso. Fala de direito, a gente tem a Constituição como esse grande guarda-chuva, e as outras leis, os outros códigos estão ali debaixo desse grande guarda-chuva. Então, este guarda-chuva que nós nos baseamos para esse protocolo de intenções é que eu, você, todos nós precisamos ser agentes públicos de saúde, né? Acho que eu mencionei isso no início da live. Então, todos nós precisamos adotar, incorporar essa preocupação de sermos todos agentes públicos em que queremos a vida e que todos consigam desenvolver suas atividades da maneira mais saudável possível. Então, esse protocolo de intenções é meio que um guia para orientar quem ainda está perdido e que, de certa forma, sirva como exemplo de como a gente adotar e de como abordar. Eu espero que os shoppings reabram o quanto antes. Por quê? Porque o shopping é muito importante para o comércio, para o varejo. Como o shopping tem as principais lojas, sobretudo as empresas âncoras, eles têm uma verba de publicidade maior, que conseguem fazer campanhas de descontos em que as vendas acontecem, em que o dinheiro gira. Então, a partir do momento que aqui em João Pessoa os shoppings reabrirem, é importante essa medida, até porque o shopping consegue controlar o acesso,
o shopping consegue passar álcool em gel na mão de todo mundo, consegue fiscalizar se há máscara, consegue separar as cadeiras. Então, eu também não vejo por que está tanto tempo os shoppings abertos e o poder público que corra e faça o seu esforço para equipar o SUS. Compre, o dinheiro chegou, administre a medicação, torne os leitos reais. Se tiver os eventuais e aí, Ivan, permitem doentes, o funcionamento de feiras livres, né? Um local totalmente oi, caiu? caí e voltei. Eu acho que eu fiquei online. Eu coloquei uma palavra teste aí, eu não sei se as pessoas entenderam. Estava usando essa luzinha aqui, mas eu achei fraca, eu preferi melhor tirar. Mas é isso. Você estava falando sobre os shoppings, Ivan, só para a gente concluir. Perfeito. Então, os shoppings, eles podem levantar muito essa nossa retomada por conhecer, por controlar esse acesso das pessoas e por serem fundamentais e importantes para levantar o comércio do modo geral. Os shoppings abrindo vai ser muito bom, porque o comércio vai abrir e vai reagindo e a vida vai sendo tomada aos poucos, né? Ivan, eu acredito que a gente está se caminhando para o fim e a gente tem que pensar em educação da população, a gente tem que pensar em medidas Isso. efetivas, sair do plano abstrato de ideias e, de fato, ir para aquilo que pode impactar na preservação da vida e da saúde, né? Como você falou, a gente tem que começar a pensar nessa retomada da vida, conscientes que todos nós temos a nossa parcela de responsabilidade de não transmissão, temos a nossa parcela de responsabilidade de se cuidar e acredito que a população não vai mais aguentar permanecer nesse isolamento social eterno, sem perspectiva e sem ver das autoridades públicas uma gestão daquilo que será a vida delas nos próximos meses. Então, eu acho que esse foi o maior insight que a gente tirou daqui Que bom. desse talk. Eu queria agradecer demais a você, Ivan, pela compartilhar conosco essas reflexões, que a gente possa ter aberto a cabeça de empresários, sabendo que a nossa missão é, de fato, empreender, é gerar valor, gerar propósito, gerar empregos, enfim, manter esse país aquecido, manter a vida de todo mundo melhor. E eu te agradeço e abro aí para tu se despedir de todo mundo. De nada, eu que agradeço, doutor Daniel, você e os demais sócios do Sava. Que prazer estar aqui no primeiro e no 10º encontro do Sava Talks. Dizer que a gente quer o melhor para a sociedade, na verdade esse desejo é de todo brasileiro, né, Daniel? Se a gente pegar 100 pessoas e perguntar aos 100 brasileiros, todos vão querer um Brasil melhor. Isso é fato e notório. E, repito, a gente precisa pregar paz e união, o discurso alinhado, senão nós não vamos sair desse problema. Nós não vamos sair. Se continuar nessa crise de comunicação toda, a gente fica até 2023. Briga, discussão, intriga, desgaste, não é a maneira de resolver problemas. A cadeira vazia do Ministério da Saúde, isso é gravíssimo, tem que ser ocupada urgente para a gente conhecer um plano. A gente não pode ficar à deriva. Nós precisamos de um gestor, de um líder que faça a gente avançar através do exemplo, em que a gente veja as boas atitudes e perceba que as coisas vão mudar e vão avançar. Espero que a Prefeitura de João Pessoa se sensibilize e traga um plano de ação. Espero que o governador João Azevedo seja
ciente de que algumas cidades vão precisar de isolamento, outras vão precisar de lockdown e outras vão precisar que esse relaxamento se inicie. Nós temos mais de 100 cidades ainda que estão sem nenhum caso, graças a Deus. Então, talvez aí a medida de retomada do... Minuto que ele está entrando. Ivan, Oi? estou dizendo aqui que nem o Instagram está dando a previsibilidade que a gente merece. Ele me deu o contador de 1 minuto e caiu em 50 segundos. Eu não quis lhe interromper. Ele não caiu quando acabou o contador aqui, a ampulheta regressiva. Ele caiu antes de 1 minuto. Então, só para tu se despedir de todo mundo. Por isso que eu pedi para reabrir. Obrigado, gente. Saúde para todos. Saúde para as empresas. Saúde para as famílias. Sabedoria aos nossos líderes, gestores em todas as esferas, quer seja municipal, estadual ou a presidência da República, que precisamos de um plano, precisamos de um alinhamento e precisamos que a gestão de crise seja colocada em prática através de um período de desculpas para a gente conseguir eventual erro, né? Conseguir se sensibilizar com tudo isso. Precisamos do plano, efetivamente, de ação para ser colocado em prática e de empatia, que a gente consiga perceber que o outro tem a nossa dor e vice-versa. Nós somos seres humanos e precisamos desse sentimento, acima de tudo, principalmente agora que há tanta vida envolvida, né? Ou vida de pessoa física, ou vidas das pessoas jurídicas que perdem seu CNPJ, e isso é uma lástima. Mais uma vez, me solidarizo demais com as comunidades, com as pessoas mais pobres, que estão sofrendo muito. Daniel, não consegue nem sair de casa para trabalhar. Primeiro, porque não tem ônibus. Segundo, que não tem trabalho. Terceiro, já não tem dinheiro. Está com os filhos em casa, 4 ou 5 filhos pedindo comida. Você já está batendo a fome. Enfim, precisa ser resolvido, gente. Apavorizada por uma mídia que só fala de mortes e não fala de esperança. Dos saudáveis, né? Dos 300 mil casos do Brasil, faleceram 15 ou 20 mil famílias. Lamentável, mas nós temos 280 mil pessoas que estão reagindo e estão avançando. Há várias idades de risco? Mas há um grupo específico que precisa ter uma atenção especial. Né? A gente não está sendo leviano aqui também de mandar todo mundo à rua, não. A gente sabe da gravidade da enfermidade, sabe o caos mundial que ela trouxe a todos, mas a gente precisa de medidas para ir saindo e ir superando e que as coisas avancem. Eu fiz uma crítica anteriormente a Minas, determinadas cidades, mas eu quero transformar no elogio, de um modo geral, ao Estado, ao Romeu Zema, que tem sido um excelente gestor, onde eu vi a entrevista dele, percebi equilíbrio, serenidade. Muito preparado. Demais, acredito que ele pode ser um bom nome aí para uma eventual presidência da República. Acredito que ele pode ser um candidato aí em potencial para trazer suas ideias, e se a gente gostar e for melhor para o Brasil, ótimo. Se não for, mude. Mas eu o vejo como uma pessoa que pode representar o Brasil muito bem, com muita classe, com muita honestidade, com muita competência também. Família dele empresarial, gestora há muitos anos. E em Minas agora ele está dando um show com menos de 200 mortos, né? Baixíssimos casos, comércio reabrindo. Então, nossos parabéns aqui à Zema. De modo geral, sucesso aos demais governantes e que eles continuem acertando, mais acertos do que erros, né? É verdade. Ivan, meu muito obrigado a todo mundo que nos assistiu e que voltou aqui só para pegar o finalzinho do nosso Talks. Próxima quarta-feira, se Deus assim permitir, estaremos aqui. Acompanhem no Instagram de Ivan, para quem não conhecia. Obrigado. Vejam todo o marco de conteúdo, façam perguntas, que eu adoro as respostas que ele dá. Isso é fruto das boas perguntas que vocês fazem. Siga nosso Instagram no escritório. A gente continua tentando levar conhecimento, levar informação assertiva e eficiente para todo mundo que nos segue. Essa é a missão de Ivan Correia, a missão do Sava Advocacia. Um beijo enorme a todos e boa noite. Valeu, Obrigado, Ivan. gente. Boa noite, querido. Tchau. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.